Olá pessoal, tudo certo? Vamos então para mais uma aula de eletrodinâmica e dessa vez vamos falar sobre a análise gráfica da intensidade da corrente elétrica. Alguns conceitos bastante importantes e bastante frequentes em exercícios. Aproveito esse assunto para mostrar para você também a diferença entre corrente contínua, corrente variada e corrente alternada. Então, sempre partindo aqui dos conceitos gráficos, né? Veja só que meu gráfico ele tem um eixo horizontal que, na verdade, mede o passar do tempo e um eixo vertical que mede o valor da corrente elétrica conforme o tempo passa. Então, para diferentes instantes de tempo, eu tenho o valor da corrente elétrica num determinado circuito, num determinado equipamento e assim por diante. O que a gente vai chamar daqui para frente de corrente contínua é uma situação em que o tempo passa e o valor da corrente elétrica nunca muda, continua sempre o mesmo. Ou seja, a característica desse tipo de corrente é que o gráfico acaba ficando uma linha reta horizontal, né, paralela ao eixo do tempo. Né? Então, veja só, digamos que eu comece a medir a corrente elétrica num certo tempo, que eu estou chamando de tempo T1, e paro de medir essa corrente num tempo que eu vou chamar de tempo T2, e para todos os intervalos de tempo, ou para todos os instantes de tempo aí entre T1 e T2, o valor da corrente elétrica permaneceu o mesmo, permaneceu I. A corrente contínua, ela é associada, né, a um inventor muito famoso, né, o Thomas Edison. E onde que a gente encontra corrente contínua no nosso dia a dia? Talvez os equipamentos mais comuns, né, mais próximos aí do nosso cotidiano, sejam as pilhas e as baterias. A pilha do controle remoto da TV, a bateria do carrinho, né, de controle remoto e assim por diante, ou a bateria do carro. Tudo isso trabalha no regime de corrente contínua, pelo menos nos primeiros momentos, né, antes da bateria ou da pilha começar a perder a carga. Um conceito muito importante que a gente pode extrair desse gráfico de corrente contínua é a seguinte ideia. Digamos que, por algum motivo, e ainda não vai ficar muito claro o porquê, mas eu decida calcular a área dessa figura geométrica que eu estou pintando aqui e destacando, que você consegue perceber, claro, que é um retângulo. Então, se você lembrar que a área de um retângulo nada mais é do que a base vezes a altura, então até que eu lembrei aqui para você, né, base vezes altura, perceba que a base ela é o próprio intervalo de tempo. Como eu comecei a medir, né, num tempo T1 e parei de medir num tempo T2, esse intervalo de tempo, que é o tamanho da base, vai ser o meu ΔT, T2 menos T1. Por outro lado, a altura desse retângulo no meu gráfico é a própria intensidade da corrente. Então, se eu substituo aqui a base por ΔT e a altura por I, eu descubro que a área dessa figura geométrica nesse gráfico é intervalo de tempo vezes corrente. E por que, que isso é importante? Por que, que isso é relevante? Por que, que eu tenho que prestar atenção nisso? Porque se a gente lembrar a fórmula da intensidade da corrente elétrica, que é carga por tempo, e eu apenas vier aqui, né, e trouxer o tempo que está dividindo na direita, né, no termo da direita, e trouxer ele multiplicando para o termo da esquerda, eu vou perceber que eu tenho justamente, de novo, ΔT vezes I. Em outras palavras, eu acabei de perceber que essa multiplicação de intervalo de tempo vezes corrente nada mais é do que a carga elétrica total que passou pelo condutor. Então, é por isso que a gente pode destacar uma propriedade do gráfico de intensidade de corrente, que é a seguinte: a área desse gráfico corresponde à carga elétrica total que atravessou o condutor, que saiu da pilha, que atravessou o equipamento e assim por diante. Tá certo? Então, esse conceito de que a área do gráfico é a carga total é um conceito muito, muito, muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente deixa esse mundo da corrente contínua e vai para o mundo da corrente variável, eu só posso carregar junto comigo justamente a ideia da área. Por quê? Então veja só. Digamos que eu tenha aí uma pilha que começou a ficar velha
E conforme o tempo vai passando, o valor da corrente elétrica que ela consegue estabelecer no circuito vai caindo. Então, a pilha vai ficando cada vez mais fraca e ela vai permitindo uma corrente elétrica cada vez menor, por exemplo. Então, uma bateria que está perdendo a carga seria uma situação problema aqui. Então, o mesmo gráfico, veja só, a corrente ou a intensidade da corrente no eixo vertical, o tempo passando no eixo horizontal, e eu vejo que conforme o tempo passa, a corrente vai caindo. Então, como essa corrente ela já não é mais constante, eu até poderia lembrar, né, aquela nossa fórmula, que a corrente elétrica ela é a carga elétrica pelo tempo durante o qual tudo isso acontece. Só que essa fórmula ela já não pode ser mais utilizada nessa situação, porque ela só vale em situações em que a intensidade I é constante, e não é mais o que está acontecendo aqui. Entretanto, aquela ideia de que a área desse gráfico é a carga elétrica total ainda vale. Então, mesmo que eu não possa usar a fórmula, eu posso usar essa ideia de que a área é a carga elétrica. Quais são as figuras geométricas mais comuns em exercícios de física? Triângulos, como é o caso desse meu exercício, mas a gente também pode ter trapézios, a gente pode ter circunferências, né, círculos, ou coisas, né, nada muito diferentes disso, tá bom? Então, sempre que eu tiver aí um problema em que eu tenha que usar a área desse gráfico, vai ser aí uma área de uma figura geométrica que a gente conhece a fórmula lá da matemática. Um caso muito especial de corrente variável é aquilo que a gente chama de corrente alternada. Então, a corrente alternada ela é um tipo de corrente variada, só que ela varia de um jeito muito especial. Então, dê uma olhada aqui no meu gráfico de novo. Perceba que eu tenho, né, a intensidade da corrente de novo no eixo vertical, o tempo passando no eixo horizontal, só que a gente vai ter aí, né, um valor de corrente máxima e um valor de corrente mínima. E esses valores, eles são iguais em módulos, mas opostos em sinal. E o nosso valor de intensidade de corrente, ele alterna entre o valor máximo e o valor mínimo, normalmente numa função senoidal, caso você lembre do que você aprendeu em trigonometria lá na matemática. Então, o tempo está passando e o valor da intensidade começa num um valor máximo, chega a zero, vai para o mínimo, volta para zero, vai para o máximo e assim por diante. Um comentário histórico: a corrente alternada foi uma tecnologia desenvolvida por um outro cientista muito famoso, que é o Nikola Tesla. Para quem não sabe, o Nikola Tesla trabalhou para o Thomas Edison durante um certo tempo, né? Mas depois ele pediu demissão da empresa do Thomas Edison e passou a desenvolver a sua própria tecnologia. Então, Thomas Edison e Nikola Tesla são contemporâneos e eles têm tecnologias concorrentes, né? Elas eram, na verdade, tecnologias que brigavam por patentes mais ou menos na mesma época. Onde que a gente vai encontrar corrente alternada no nosso dia a dia? Na verdade, o tipo de corrente mais famoso. Por exemplo, a rede elétrica domiciliar. Quando a gente liga um equipamento na tomada da nossa casa, a gente está usando ali corrente alternada. E se você lembra daquilo que você aprendeu em mecânica de movimentos oscilatórios, né? Você vai saber que toda vez que a gente tem movimentos desse tipo, né, variações do tipo senoidal ou cossenoidal, como o gráfico está mostrando, né, esse movimento de sobe e desce, a gente pode dizer que nós temos um período de oscilação. Ou seja, se a gente conseguir calcular o tempo que demora para a corrente elétrica ir para o valor mínimo, voltar, subir até o valor máximo e depois começar uma nova, né, variação nesse sentido, ou seja, quando a gente acompanha uma variação completa da oscilação da intensidade da corrente, a gente fala que a gente tem um período de oscilação. E o período está associado à frequência. Ou seja, a rede elétrica domiciliar ela tem uma frequência de oscilação muito característica. E essa informação normalmente pode ser vista nos equipamentos elétricos ou equipamentos eletrônicos. Eu vou te dar um exemplo aqui de um exercício. Essa tabelinha, esse quadrinho, eu roubei aí de um exercício da FUVEST, mas eu não estou interessado em resolver o exercício aqui, mas sim discutir com você alguns conceitos de teoria, né? Então, digamos que a gente tem um carregador de celular desse tipo, e a gente então tem
as informações de entrada, que é a informação da rede elétrica onde eu vou ligar o carregador, e as informações de saída, ou seja, são aquelas informações da eletricidade que vai para o meu celular através do cabinho do carregador. A primeira coisa que a gente pode perceber aqui é que a informação de entrada desse carregador está marcada com uma sigla AC e as informações de saída estão marcadas aí com a sigla DC. AC e DC nada mais é aí do que o símbolo para corrente contínua e corrente alternada. Então eu coloco aí embaixo a origem, né, do termo AC e do termo DC, coloco o símbolo que a gente vai encontrar normalmente, né, no mundo da eletricidade, e eu chamo a sua atenção por o fato de que aqui nas informações de entrada eu tenho essa linha, 50 a 60 Hz, Hz, Hertz. Esse 50 a 60 é justamente a faixa de frequência da corrente alternada que esse carregador consegue usar para carregar o meu celular. E a gente percebe que nas informações de saída eu não tenho nada parecido com isso. Por quê? Porque não existe frequência de mudança, frequência de oscilação para uma corrente contínua. Só existe frequência de rede, né, frequência da rede elétrica, para uma corrente alternada. Tudo bem? Então, bacana que você consiga dominar, né, essas nomenclaturas, entender a diferença de informações que eu vou ter numa corrente contínua e numa corrente alternada. E como a gente também já sabe, corrente elétrica é medida em ampere. Então, nesse caso em específico, a corrente elétrica da rede domiciliar que esse carregador consegue usar é de 0,2 ampere e a corrente elétrica de saída, como você pode perceber, é de 1,3 ampere. Tá certo? A informação de 110, de 100, 240, 5, V, que a gente vai ver que é volts, a gente deixa para discutir numa próxima aula. Tá certo? Então por hoje é só. Espero que você tenha aproveitado bastante a aula. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.